Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente e hoje eu queria falar para vocês como abrir uma conta no Bank of America, uma conta 100% americana. Mas primeiramente eu queria falar com vocês sobre o meu grupo, né? É um grupo onde a gente já tem alguns membros e esse grupo é um grupo privado. Diferentemente dos outros grupos que eu vejo e que na realidade eu já até participei, os outros grupos, o dono do grupo às vezes deixa os membros tirarem dúvidas entre eles, né? E nem sempre está presente. E eu vejo que o meu diferencial em relação ao meu grupo é que eu dou mentoria, entendeu? Todo dia eu estou presente, estou postando conteúdo, estou tirando dúvida dos membros. Na maioria das vezes eu pego membros que está totalmente perdido em relação a cartão de crédito, abre uma conta no Itaú, por exemplo, e não sabe nem por onde começar, quer ter um limite no cartão, um limite na conta e não consegue, não sabe como proceder, quer virar Uniclass também não consegue. Então, meu grupo, para você que se enquadra nesse perfil, que você está meio perdido, quer conquistar o seu primeiro cartão Black, quer conquistar um limite no Itaú, ou de repente está no Bradesco ou em outro banco, então esse grupo é para você. Então, como eu estava falando, diferentemente dos outros grupos, que não necessariamente o dono do grupo está ali diariamente para poder orientar os membros, o meu grupo ele tem conteúdo diário e eu tenho um contato direto com o pessoal, estou ali mentorando, esclarecendo dúvidas, ensinando no passo a passo, de repente, a como conseguir o seu primeiro cartão Black e conseguir um limite na conta, conseguir o primeiro cartão, bons limites e tudo mais, certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para vocês, caso quem se interesse em participar, beleza? Pessoal, então vamos lá. Falando sobre o Bank of America, eu queria que vocês saibam que recentemente eu fui para os Estados Unidos mais uma vez, eu fui para Carolina do Sul e da primeira vez eu não tinha aberto uma conta. Eu até me arrependi pela primeira vez, eu fui para Nova York e acabei dando mole e não abri uma conta. E nessa segunda vez que eu fui para Carolina do Sul, dentre várias outras coisas que eu fiz, né, que eu coloquei em prática, eu resolvi abrir uma conta na prática para saber como que era, se ia dar certo e tudo mais. E aqui eu estou trazendo esse vídeo para vocês como foi a minha experiência. O cartão aqui para vocês verem, né? Esse é o cartão de débito, o cartão de débito do Bank of America. A gente tem o Chase, que é um outro banco também dos Estados Unidos, e tem o Wells Fargo. Eu acho que os dois mais comuns é o Bank of America e o Wells Fargo. E aí, o que eu fiz? Eu achei uma agência, certo? Em Jamie Island, e na Carolina do Sul. Inclusive, se a Thaís estiver vendo esse vídeo, ela foi muito simpática comigo, muito gente boa, acabou virando amiga, tem ela no Instagram. E eu até imagino que naquele momento, se eu estivesse tentando abrir uma conta e não tivesse a Thaís na minha vida, né, que ela é brasileira, e assim, tornou o processo muito mais fácil. Eu acho que não que eu de repente não conseguiria abrir a conta se fosse somente para lidar com americanos. Eu não falo inglês fluente, mas eu falo inglês intermediário. Eu acho que conseguiria, mas assim, eu levaria bem mais tempo, seria bem mais difícil o processo. Então, pessoal, basicamente para abrir a conta, pelo que a Thaís me falou, vocês precisam do passaporte, certo? Independente de ter visto ou não, creio que isso não é um problema. No meu caso, eu tenho visto, né, certinho, mas eu creio que não seja problema. Vocês precisam pelo menos ter um passaporte. Não é necessário você ter aquele SNND ou aquele outro documento deles, não é preciso. Somente vocês tendo o passaporte e, obviamente, um comprovante de endereço, né? Algum lugar que vocês estejam ficando. Eu creio que, de repente, até algum comprovante bobo mesmo do hotel ou de Airbnb que vocês estejam, vocês consigam comprovar o endereço. E aí vocês vão precisar de um número de telefone, é preciso, né? E aí que tá o pulo do gato.
Eu sei que de repente não é todo mundo que tem essa facilidade, de repente esteja nos Estados Unidos e consiga um número de telefone, eu não queira, né, comprar um chip. A gente sabe que isso tem um certo valor, você vai gastar aí pelo menos uns $50 ou $60 para ter um chip aí num período de viagem, 15 dias, 30 dias. Só que aí o que que acontece? Eu tinha um número de telefone, né? E aí a Thaís cadastrou para mim o número de telefone. E lá nos Estados Unidos, o Bank of America, eles têm um sistema deles de pagamento, envio de dinheiro na realidade, de uma pessoa para outra. Só que lá, diferentemente daqui, aqui a gente tem o Pix, né? Aqui no Brasil. E lá se chama Zelle, né? E esse Zelle você pode cadastrar uma chave. Essa chave pode ser o número de telefone ou de repente o seu e-mail. E uma coisa que eu achei interessante com a Thaís foi o seguinte, a possibilidade de tirar o número do telefone que eu tinha cadastrado no Zelle e colocar somente o e-mail, porque o que que acontece? A cada vez que você vai mandar um Zelle para uma outra pessoa, certo? Um outro americano, ou outra pessoa que tem uma conta americana, é tipo o Pix, né? Você vai precisar da chave igual o Pix daqui. Só que uma vez que a sua chave cadastrada é o número do telefone e de repente vocês voltem para o Brasil e não tenha mais esse número de telefone, como que vocês vão validar também, né? Qualquer transação pelo aplicativo é preciso validar com o número de telefone, aquele token, funciona parecido aqui no Brasil. E aí conversando com a Thaís, ela conseguiu retirar o número do telefone, até porque eu voltei para o Brasil, né? Eu não ia manter aquele número de telefone, até porque não vale a pena, porque não é tão barato, né? Levando-se em consideração a cotação do dólar. E aí ela conseguiu colocar o meio de comunicação, o meu e-mail. Meu e-mail eu não pago para ter ele, né? E eu não vou trocar. E aí ela conseguiu colocar o meu e-mail como forma de validar até acessar a minha conta, né? Minha conta corrente americana pelo computador, e aí caso precise validar o token, ele não vai por número de telefone, ele vai por e-mail. Então isso que eu achei bem interessante. E aí essa dica para vocês, né, que quem se encontra na mesma situação, viaje, abre a conta e faça o cadastro do Zelle, certo? E não vá querer manter um número de telefone, então existe essa possibilidade de vocês colocarem pelo e-mail, entendeu? E aí o cartão, ele uns 7 dias, 10 dias por aí, o cartão chegou no endereço que eu estava hospedado. E aí o cartão é esse, como eu já mostrei para vocês. Ele é um cartão de débito, tá, pessoal? Ele não tem função crédito, é só débito, só que ele é um cartão que ele tem funcionalidade, tem como cadastrar ele no Apple Pay, ele funciona direitinho. Eu cheguei a fazer compras com ele lá nos Estados Unidos, tanto com o cartão físico, tanto com a função Apple Pay, ele funcionou perfeitamente. Só não funcionou no Walmart, porque eu acho que o Walmart não aceita Apple Pay, mas aí já é uma questão do Walmart não aceitar Apple Pay. Ele funcionou direitinho. E aí tem uma questão do seguinte, a partir do momento que vocês abrem a conta, obviamente o sistema bancário americano ele é bem diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma facilidade muito grande de abrir uma conta corrente em qualquer banco e abrir um pacote de serviços essenciais caso a pessoa não queira ter custo com aquela conta. Lá nos Estados Unidos não funciona assim, até onde eu sei, eu acho que não existe essa modalidade de você abrir com serviços essenciais. As leis são diferentes, né? Outro país, leis diferentes, o sistema bancário é tudo diferente também. Então lá, o que a Thaís passou para mim, que tinha duas modalidades. A modalidade de abrir uma conta, tipo como se fosse uma conta de estudante, que você paga R$ 4,99 por mês, ou então uma segunda modalidade que paga 12 ou 13,99 dólares por mês de manutenção da conta. Não tem como fugir disso. Aliás, tem como fugir disso se existe uma regra. Caso o correntista ele mantenha, eu não me lembro agora com precisão, porque já tem tempo que eu abri essa conta, se o correntista manter pelo menos 1.200 ou 1.500 dólares de saldo na conta, certo? Ele não é cobrado a taxa de manutenção.
Mas aí eu vejo assim, do seguinte modo, eu acho que não é tanto dinheiro, mas existe um porém. Depende se a pessoa ela tá nos Estados Unidos e vai ficar lá, ela tá morando, tá trabalhando, eu acho que $1.000, $1.500 não é muito dinheiro. Eu acho que compensa deixar esse valor na conta, até para que você não pague $12,99, $13 por mês, porque você vai ficar no prejuízo. Certo? Então eu acho que até $1.500 deixar na conta não faz sentido para não pagar essa tarifa, né? Agora, pensando no caso da pessoa que não vai morar lá, ela venha para o Brasil, manter esse valor na conta lá parado, aí você já pensa, $1.500 dá quanto, né? Dá quase R$ 10.000. Então eu acho que é uma questão de vocês fazerem cálculo para ver até onde vale a pena, certo? Se vale a pena, cada caso é um caso, quem está morando, quem não está, quem abriu a conta vai voltar para os Estados Unidos. De repente a pessoa precisa da conta também para ter os recebíveis de, por exemplo, do YouTube, ou a pessoa ela presta serviço para uma empresa americana que paga em dólar. Então eu acho que depende muito da situação. Então assim, eu estou trazendo a experiência para vocês de como foi abrir a conta. Eu já ouvi falar em alguns casos que algumas unidades do Bank of America por todo os Estados Unidos, alguns às vezes assim dificulta o estrangeiro, nós brasileiros abrirmos conta. Mas não é tão difícil assim não. A dica que eu dou é: leve um comprovante de residência, leve o passaporte, leve um depósito, né, pelo menos uns $100, $200 de depósito, e o número de telefone. Caso uma agência crie caso e fique difícil abrir a conta, procure outra agência. Tem várias agências do Bank of America pelos Estados Unidos, em Nova York, Carolina do Sul e muito provavelmente nos outros estados americanos. Uma coisa que eu acho boa também é o seguinte, que a partir do momento que vocês abrem uma conta num banco americano, como o Bank of America, poderia ser outro banco também, como o Wells Fargo, sem problema. E aí vem um cartãozinho de débito para vocês começam a fazer pagamento, compra, vocês começam a criar um histórico de crédito nos Estados Unidos. Então, com o tempo, tem a possibilidade de vocês pedirem um cartão de crédito. No caso, a gente está falando do Bank of America, certo? E aí, depois de um certo tempo, uns 6 meses aproximadamente, fazendo-se um histórico de crédito, é possível mandar uma mensagem para a gerente, né, que abriu sua conta, e ver a possibilidade de aplicar para um cartão de crédito, né? Aquele cartão de crédito tem um prata, tem um azul e um vermelhinho do Bank of America. Para quem viaja muito, eu indico o cartão azulzinho, aquele Travel, porque ele não cobra. Ele é um cartão de crédito que você pode usar no mundo inteiro para quem viaja muito, e ele não cobra taxa nenhuma, tarifa nenhuma por ter usado o cartão fora dos Estados Unidos, e não tem anuidade. Então eu acho ele bem interessante, né? E usar cartão de crédito americano é um outro mundo, né? A gente foge daquele spread dos bancos aqui do Brasil, o IOF, você fica livre disso tudo, então é uma maravilha. Eu cheguei inclusive, não, né, que esse aqui ele não tem a função crédito, mas eu cheguei a utilizar esse cartão aqui em compras na Amazon, que me entregou inclusive lá nos Estados Unidos, cobrou direitinho no cartão, sem taxa nenhuma. Caso eu tivesse passado a compra num cartão de crédito meu aqui do Brasil, com certeza iria incidir taxas. Então assim, eu acho bem interessante você ter uma conta americana, né? E de repente, com o tempo, depois de criar um histórico de crédito com o banco, você aplicar para um cartão de crédito e ficar livre definitivamente de IOF, de spread. Mas isso assim, depende, cada caso é um caso, né? Se for para uma pessoa que viaja bastante, eu acho bem interessante. Vale muito mais a pena, inclusive, do cartão da Nomad, certo? Que não como uma conta corrente tradicional no banco americano, você indo lá e abrindo a conta como eu estou falando para vocês. Beleza, pessoal? Essa foi a minha experiência. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo do vídeo, vai ser um prazer responder para vocês. E mais uma vez falando sobre o meu grupo, o Cartões Milhas Pro, quem tiver perdido, quiser uma mentoria, um direcionamento, eu vou deixar o link aqui, como eu já falei,
e lá a gente tem conteúdo diário, eu não deixo os membros perdidos, tem contato direto comigo, eu direciono para conseguir um cartão, conseguir um limite, certo? É isso. Obrigado, até mais.